Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, em Itaperuna, estado do Rio. E criei este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Como construir uma família sólida e feliz. E está baseada em Provérbios capítulo 24, versículos 3 e 4, que passamos a ler. Com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Quando nós nos casamos, temos como objetivo construir uma família bem estabelecida, bem-sucedida. Para isso, precisamos de muitas coisas, mas sentimentos e sonhos não bastam. Eles são úteis, claro, eles são essenciais, mas não bastam. Recursos materiais também são essenciais, mas também não bastam. Mas não pode faltar sabedoria, entendimento para construir a família. Porém, não a sabedoria humana, mas sim aquela que vem de Cristo. Pois é com ela que se constrói, fortalece e se torna vitoriosa a família cristã. O texto usa a figura de uma moradia, de uma residência, uma casa, e diz ele, figuradamente, que com sabedoria se edifica uma casa, com entendimento ela se fortalece, se torna forte, bem alicerçada, né? E os seus cômodos se enchem, né? Com conhecimento, seus cômodos se enchem, todos os seus cômodos se enchem com fartura. O apóstolo Paulo diz na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 3, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, toda a sabedoria que nós precisamos para viver, não só individualmente, mas também viver em família, para construir a nossa família, vem de Cristo. No Sermão da Montanha, que abrange 2 capítulos do Evangelho de Mateus, lá no final, Jesus diz assim, aliás, vamos dizer uma coisinha antes. No final, o último versículo do capítulo 7 diz que o povo se maravilhou do ensino de Jesus. Mas então Jesus diz na última parte desse sermão que importante não é só se maravilhar, mas é praticar. Ele diz, aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática e as pratica, eu vou compará-lo a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. No Evangelho de Lucas, ele explica melhor, diz que aquele cavou fundo até achar uma rocha sólida na qual fundamentasse o alicerce da casa. E diz Jesus, quando vieram os ventos, as tempestades, as inundações, não puderam derrubar aquela casa, porque ela estava construída sobre a rocha. Então, a sabedoria que vem de Cristo propicia um fundamento sólido para o lar. É preciso, então, ouvir, entender e praticar a sua palavra. É preciso alicerçar toda a nossa família, toda a sua vida sobre essa rocha dos séculos que é Jesus e sobre o ensino que ele nos dá na sua palavra.
E só assim poderemos resistir aos ataques dos inimigos. A família tem muitos inimigos. O diabo está ao derredor da família, rodeando, buscando quem possa tragar. Se nós demonstrarmos alguma fraqueza, seremos derrotados, mas se nós estivermos fundamentados solidamente na palavra de Cristo, vamos resistir a qualquer ataque inimigo. Mas a sabedoria que vem de Cristo, aquela que constrói, fortalece e torna vitoriosa a família cristã, ela tem todas as qualidades necessárias à construção dessa família. Na carta do apóstolo Tiago, irmão de Jesus, encontramos um ensino precioso sobre essa sabedoria. Ele diz assim: a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. Então, na palavra de Deus, na sabedoria que vem do alto, nós temos pureza. A sabedoria que vem do alto é pura, é livre de ensinos e filosofias humanas. É pacífica. Ela é um fruto, é uma parte do fruto do Espírito. Quando o Espírito domina nossos corações, então nós temos paz. Paz com Deus, paz conosco mesmo e paz com os demais, com o nosso próximo. Essa sabedoria também, ela é sensível, ela é generosa, altruísta, está sempre disposta a ceder, a ajudar, a ser tolerante, a ser compreensiva, a compartilhar. É também amável, de fácil convivência, é tratável. Essa sabedoria é cheia de misericórdia, quer dizer, ela é rica em perdoar, assim como Deus também é rico em perdoar. Cheia de frutos bons, é fruto de boas obras, como aquela árvore que Jesus citou na sua parábola, árvore boa, que produz frutos bons. É também imparcial, ela não tem favoritismo, ela não tem prediletos e é sincera, sem hipocrisia. Assim é a sabedoria que deve ser a base da construção da nossa família. E assim nós teremos uma família feliz. Mas para termos a família ainda mais feliz, ainda mais bem-sucedida, nós precisamos do temor do Senhor, porque sem o temor do Senhor, não adianta muito levantar de madrugada e comer o pão de dores, como diz o Salmo 127, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Será inútil para você que tenta construir a sua família, levantar de madrugada, trabalhar o dia inteiro, comer o pão com sacrifício, porque Deus dá aos seus filhos, enquanto eles dormem, aquilo que eles precisam. Então, é preciso colocar no coração Deus em primeiro lugar. Deus precisa ser o Senhor da sua vida. Quando fala de temor do Senhor, não está falando de medo, não. Está falando de ter o Senhor como o número 1 na sua vida. No Salmo 128, o salmista diz que aquele homem que teme ao Senhor
será feliz, bem-sucedido, porque a sua esposa será como uma videira frutífera dentro da sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira em redor da sua mesa. Então, juntando isso com o pão que Deus dá lá, como diz no Salmo 127, capítulo 2, né? Então nós temos o pão, o vinho e o azeite, os três principais alimentos do povo de Israel e os três principais produtos agrícolas de Israel. E eles têm um simbolismo, não é? O vinho simboliza alegria, o pão sustento e o azeite é prosperidade. Então, uma família, para ser feliz, precisa ter o temor do Senhor no seu coração, colocar Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas e buscar a sabedoria que vem dele. Assim o seu trabalho será produtivo e o seu pão será suave. E será uma família longeva também. O último versículo, Salmo 128, diz que ele deseja, melhor dizendo, que o pessoal daquela família seja longevo. Ele diz que você viva muitos anos e veja os seus netos, contemple os seus netos. Na carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24, Paulo diz que para os que são chamados, os filhos de Deus, Jesus Cristo é poder e sabedoria. Ele diz, porque a loucura de Deus, se é que existe alguma loucura em Deus, não é? É mais sábia do que toda a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus, se é que existe em Deus alguma fraqueza, é mais forte que toda a força humana. Portanto, creia em Jesus, viva com Jesus, sirva a Jesus, deixe que Jesus seja o Senhor da sua vida e Ele lhe dará sabedoria para construir a sua família. Que Deus o abençoe.